1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, somente um versículo eu quero ler com você, agora, nós vamos ler mais um monte, e vamos ver se a gente consegue decorar esse versículo hoje. É um versículo muito grande, muito difícil, mas com fé nós vamos sair daqui decorado esse versículo. 1 Tessalonicenses 5, 17. Opa aí. Difícil, né? Como é que está aí? Orai sem cessar. Não pare de orar. Por que uma igreja completa 66 anos? Porque tem gente orando. Começou com oração, vai viver em oração, e quando Jesus voltar, vai pegar um povo orando. Porque é assim que a gente faz. A gente ora para sair, a gente ora no caminho, a gente ora porque chegou, a gente ora no início, ora no meio, ora no fim, a gente ora pedindo, ora agradecendo, ora chorando, clamando, desesperado. A gente ora, sempre, sem cessar, orando, 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 sem parar. A igreja não pode parar de orar. Se ela para de orar, ela para de se relacionar intimamente com o seu dono, com aquele que tem a visão, a direção e a provisão para todos os seus projetos. Nesse tempo corrido que a gente vive ultimamente, no entanto, é muito raro termos uma qualidade de vida de oração, ou uma vida de oração com qualidade, porque é muita correria. Acorda cedo, dorme tarde, e leva menino, busca menino, e vai para cá, e vem para lá, e trabalha, e estuda, e vai para a igreja, e apesar de Manhuaçu, interior, não é tão grande, é corrido, e nós estamos orando cada vez menos, porque a correria está aumentando cada vez mais. Mas a gente não pode encerrar uma festa linda, como esse final de semana, sem refrescar a nossa memória dessa necessidade imprescindível para a igreja: oração. Não podemos parar de orar. Eu gosto muito de pregação, de estudar pregação, de ouvir pregação, de aprender com pregações. E durante muito tempo, eu estudei e pesquisei sobre a vida daquele que é considerado o príncipe dos pregadores, onde o rei é Jesus, o príncipe dos pregadores é o pastor Charles Haddon Spurgeon, ou Spurgeon. Inglaterra, alguns anos atrás, não mais do que 2 séculos atrás, um menino de 16 anos aceitou Jesus num culto no lar, pregou pela primeira vez, naquele mesmo ano, depois foi consagrado aos 23 anos de idade, iniciou o ministério lá no interior, e de repente recebeu o convite e foi para a capital, em Londres, assumir a Metropolitan Tabernacle Church, a igreja metropolitana do tabernáculo, que apesar do nome, é uma igreja batista, está lá até hoje. E quando o Spurgeon chegou lá, aquela igreja tinha cerca de 300 membros. Spurgeon pastoreou ali por quase 30 anos, ele morreu jovem, morreu antes dos 60, sempre teve a saúde muito debilitada.
Spurgeon batizou 19.852 pessoas. Quando ele morreu, ele deixou aquela igreja com cerca de 30.000 membros. Andares de galeria. E no auge do ministério, Spurgeon chegou a pregar ali, com aquele templo lotado, em 7 cultos por domingo. Vinha gente de tudo quanto era lugar do mundo para ouvir Spurgeon. E eu achava que o sucesso ministerial, sucesso no sentido de bem-aventurança, do Spurgeon era por causa do púlpito, por causa da sua pregação. Até que eu, estudando e pesquisando, descobri um livro de uma série que foi lançada no Brasil com o título de Liderança Espiritual, editora Vida. Liderança espiritual segundo alguns homens e mulheres da história da igreja. E um desses livros, dessa coleção, é Liderança Espiritual segundo Spurgeon. E eu comprei esse e pensei, eu vou aprender aqui nesse livro como que o Spurgeon liderava a igreja a partir do púlpito. Porque ele era um grande pregador, ele era um pregador maravilhoso, então certamente a maior característica da liderança do Spurgeon era o púlpito. E aí eu comecei a ler o livro, ele é bem fininho, escrito pelo Steve Miller. E à medida que eu ia avançando naquele livro, eu fui concluindo que o segredo do ministério do Spurgeon não estava no púlpito. Estava na sua vida de oração. E eu fui ficando cada vez mais constrangido. E aquele livro impactou profundamente minha vida e mexeu com as minhas convicções. E aquele livro conta várias histórias que foram narradas pela esposa, a viúva, Susannah Spurgeon. Em uma delas, ela disse que de madrugada foi virar na cama, levou a mão, pensando que ele estivesse ali ao lado, e ele não estava. E ela, preocupada, porque ele sempre teve a saúde debilitada, ele tinha gota, né? Problema com ácido úrico, pressão alta, diabetes, colesterol, triglicerídeos, essa turma toda aí. E ela então levantou e foi atrás dele, com medo dele estar passando mal, alguma coisa, e percebeu que ele estava aos pés da cama. Concluindo que ele estava orando, ela voltou a dormir. Um tempo depois, ela foi mexer novamente, levou a mão e ele ainda não estava lá. E ela voltou a dormir. O dia amanheceu, ela levantou e ele ainda estava lá. E ela foi para a cozinha, começou a arrumar as coisas, ele se levantou, foi ao banheiro, se arrumou e foi para a cozinha para tomar o chá do inglês. E ela então, meu bem, você ficou tanto tempo orando, meu filho. Você sabe que você não pode fazer isso. Onde você estava com a cabeça? Você ficou a noite inteira orando, Charles. Que isso? Você não pode fazer isso, meu filho. Você tem um dia tão cheio hoje. Esposa preocupada com o marido, completamente normal. E ela então lembrou a ele da sua agenda. Você tem que ir para a igreja, você tem atendimentos, você tem problemas para resolver, depois você tem aula para dar, depois você tem entrevistas, depois você tem reunião com o corpo diaconal à noite. Imagina a reunião com o corpo diaconal numa igreja de 30.000 membros. E o Spurgeon respondeu para ela: por isso mesmo, meu amor, eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje, que se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta de fazer tudo. Não conforme a vontade de Deus. Uma outra história diz que ele estava no gabinete, e um amigo do interior veio à capital resolver um problema,
e deu uma passada lá na igreja para rever ele, o amigo. E aí chegou, falou lá com a secretária, e ela foi, e ele, meu amigo, se abraçaram, e ele saiu com o amigo mostrando a igreja. O amigo não tinha ido ainda, não conhecia a igreja. E a igreja tinha acabado de inaugurar um novo templo, e o amigo do interior, de queixo caído, maravilhado com o tamanho daquele templo, aquele monte de galeria, aquele monte de salas, aquele monte de coisa, aquela estrutura enorme, e o amigo empolgado com o sucesso do Spurgeon, mas Charles, que coisa linda, e como todo pastor, né, mostrando a igreja e falando dos sonhos, dos projetos e tal, e lá, e aí de repente desceram uma escada e embaixo do templo, um subsolo, um corredor gigante, com várias salas, de um lado e do outro, e embaixo do púlpito uma última sala, no final do corredor. E aí o Spurgeon abriu a porta e empolgado falou com o amigo, agora vem que você vai conhecer o lugar mais importante da igreja. Aí o amigo entrou, quando ele olhou era uma pequena sala, poucos metros quadrados, um tapete no chão e algumas almofadas. E aí o amigo, como assim, Charles? Um templo gigante daquele lá em cima, uma igreja enorme dessa. Como que essa salinha aqui, sem nada, é o lugar mais importante da igreja? E o Spurgeon disse, é porque aqui é a sala de oração. Aí o amigo entendeu, e ficou pensando, e olhou para cima, e o Spurgeon falou, está vendo essa madeira aí, ó? Esse assoalho é o púlpito. Quando eu estou lá em cima, eu só tenho coragem de pregar, porque eu sei que aqui embaixo tem gente orando por mim. E quando eu sinto que o negócio está meio pesado, meio amarrado, meio travado, eu então bato com o pé no assoalho, e os irmãos aqui embaixo sabem que eu estou precisando de intercessão, então eu vou pregando e batendo o pé, e as pessoas acham que eu estou querendo chamar a atenção delas, mas na verdade eu estou clamando por intercessão, e eu só tenho coragem de subir naquele púlpito, porque eu sei que tem gente aqui embaixo orando por mim. E o amigo perguntou, mas Spurgeon, que coisa linda, e quantos membros está a igreja? Ele falou, mais ou menos uns 30. Aí o amigo não entendeu nada, eu falei, que é isso, Charles, você é doido? Um templo desse tamanho, a igreja desse tamanho, só tem 30 membros? E ele disse, você está se referindo ao pessoal que frequenta lá em cima? Não, lá em cima frequentam milhares, mas eu só considero membro quem frequenta aqui. Assim como um grande navio só se move no oceano, disse ele, se houver lenha queimando lá embaixo, aquele grande navio lá em cima só se move na vontade de Deus, se houver lenha queimando aqui embaixo. Não pare de orar. Ainda que você tenha pouco em relação ao que você precisa. Porque às vezes a gente não quer orar porque a gente acha que não vale a pena. Mas pastor, eu vou orar, eu tenho tão pouco. Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca influência, eu tenho pouca chance. Para que eu vou orar? Não pare de orar. Se lembra da primeira multiplicação dos pães? Se lembra ou não? Felipe, está aí? Bota para nós aí, Mateus 14. Será que é isso mesmo, gente? Acho que é. Mateus 14, bota aí para nós o 19. Aí, ó. É aí mesmo. Depois de ordenar que as multidões se assentassem na grama, você conhece a história, né? Você conhece a história. Jesus estava pregando, ensinando, foi acabando a tarde, o sol começou a se pôr,
os discípulos vieram, Jesus, vamos mandar esse povo embora, porque não tem nada aqui, não tem lanchonete, não tem padaria, e como é que a gente vai dar comida para esse povo? Ainda que tivesse uns 10 McDonald's aqui, não daria. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Umas 10.000 pessoas aí, Jesus. Aí Jesus fala, mas o que vocês têm? Os caras, nós não temos nada. Então vê com eles o que eles têm. Aí saíram procurando, acharam um adolescente, em fase de crescimento, normal, levou um lanchinho para o culto. Tadinho. 5 pães e 2 peixes de sobremesa. Pegaram os 5 pães do menino, que para o menino é muito, mas para a multidão era pouco. E aí deram nas mãos de Jesus, Jesus mandou todo mundo sentar, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, diz o texto, e os abençoou. O que é que Jesus fez com aquele pão, gente? Orou. Distribuiu. Todo mundo comeu. Todo mundo ficou de barriga cheia. Diz o texto, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos com pedaço de pão. Não é essa a história? Sim ou não? Quantos cestos sobraram? 12. Quantos eram os discípulos? Nunca reparou isso não? Coisa da minha cabeça. Eu acho, coisa minha, eu acho que Jesus está dizendo assim, ó, cada um vai carregar um cesto para largar de ser incrédulo. Pega aí e vamos embora. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Pastor, não adianta orar, eu tenho pouco. Experimente colocar o seu pouco nas mãos de Jesus e você vai ver o que acontece. Ah, pastor, eu tenho menos do que pouco. Tem um negócio na minha vida que está agarrado, eu preciso resolver, eu tenho orado, mas eu já estou desanimando. Porque eu tenho assim, é o que você tem menos que pouco, então é o que? Quase nada? Quase nada. Tá bom. Você se lembra de Elias, né? O profeta. Filipe, 1 Reis 18. Elias. Reino do norte, a nação está dividida. No norte, o rei é Acabe, casou com a cananeia, a princesa de Baal, né? Baal, transliterado Jezabel. E aí trouxe a idolatria para dentro de Israel, Samaria adorando Baal, um monte de profeta profetizando Baal, e o povo completamente perdido, e o Elias desesperado, porque o nome dele significa que só Jeová é Deus, só o Senhor é Deus, não tem Baal, não tem nada, e esse é o significado do nome dele, El-Ia, El, a divindade, o Ia, o eu sou é Deus. E o significado do nome de um profeta revela muito do seu ministério profético. Portanto, Deus levantou Elias para provar que só ele era Deus. E o Elias, desesperado com aquilo, toma uma atitude, bota o dedo na cara de Acabe e diz, não vai chover mais para você ver quem é que manda aqui. E não choveu. Só que a situação ficou insustentável, e aí o Elias desafiou os profetas de Baal. Vou mostrar para vocês quem é que manda em Israel. Vamos subir um monte. Subiram o Carmelo, e aí falou com os caras, ó, pode invocar a presença do Baal aí, e pede para ele manifestar o poder dele. Depois eu falo com Jeová e a gente vê quem é o Deus mais poderoso. Aí os caras gritaram, clamaram,
bateram tambor, fizeram de tudo e nada. Nada. O Elias ainda ironicamente grita mais alto, será que ele não está dormindo? Ainda zoa os caras ainda, e nada acontece. Aí o Elias, já terminaram? Posso começar? Então beleza. Aí ele faz um altar com pedras, mata um bichinho, bota lá em cima, cava uma valeta em volta do altar, enche de água, e aquilo está demorando, e o povo está olhando, o que esse cara vai arrumar com isso aí? Ele prepara todo o cenário e diz, vai lá Jeová, mostra para eles quem é Deus. A Bíblia diz, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e lambeu a água que estava em volta. O que é fogo do céu, irmão? Bah! Um relâmpago. Simples assim. A gente às vezes acha que as coisas não acontecem hoje em dia como acontecia na Bíblia. Às vezes é por falta de uma interpretação mais adequada. Que fogo do céu, a gente imagina labareda, né? Abre os céus assim, já, aquela labareda. Uma vez dando aula para os adolescentes, eu perguntei, o que vocês acham que é fogo do céu? Aí um menino falou, é um Hadouken de Jesus. Quem não sabe o que é Hadouken, sinto muito, você tem mais de 60 anos. Então, é negócio de videogame? Bobeira. Um relâmpago. Olha, pastor, então não foi sobrenatural, não? Não foi milagre? Ah, não? Um relâmpago com o céu limpinho, anos sem chover? Naquele momento, naquele lugar, com aquela potência? E aí o povo gritou o quê? O nome de quem venceu a batalha. Era Elias contra os profetas de Baal. O que é que o povo gritou? Elias, Elias, Elias. O povo gritou o nome de quem venceu, gente. Mas o que é que Elias significa? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Botou os caras para correr, quem não conseguiu correr, ele passou na espada. Aí ele vira para o Acabe, já está no 18 aí, Felipe? Oh, você está esperto hoje, gostei de ver. Bota para nós aí, deixa eu ver, um 39. O povo viu isso, só o Senhor é Deus, 40. Aí Elias, sai fora para 41. Elias disse ao Acabe, ô meu rei, pode ir para casa. Vai embora, vai jantar, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. 42, né, Felipe? Acabe foi para casa jantar, e Elias voltou para cima do monte. Olha o que o texto diz. No topo do Carmelo, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Um profeta em cima de um morro, de joelho no chão, com a testa no meio do joelho, ele está fazendo o quê, irmão? Está orando. Senhor, chuva. Senhor, chuva. Precisamos de chuva. Já ficou provado que só o Senhor é Deus. Agora, por favor, nos abençoe mandando chuva. A Bíblia diz que ele tem um ajudante. Aí ele vira para o menino, se o Felipe quiser ir botando aí, Felipe, se eu falar primeiro, depois você pode botar. Entendeu? Se você botar antes de eu falar, aí você dá spoiler, aí você me quebra. Aí, vai lá meu filho, vê se já está vindo a chuva. De cima do Carmelo, fica bem longe, mas dá para ver a região de onde vem a chuva, que é do mar Mediterrâneo. O menino olha, céu azul, limpinho, vai e volta 6 vezes. Na sétima vez, o menino volta e diz, Elias, quase nada. Como assim, meu filho? Quase nada?
Tem nuvem ou não tem? Tem, mas é muito pequenininha. Qual o tamanho da nuvem, meu filho? 50 metros? 5 metros? Não, do tamanho da palma da minha mão. Desse tamanho aqui, profeta, ó, daqui até aqui, ó. Como que vai chover numa nação com uma nuvem desse tamanho? O Elias vira para o menino e fala: meu filho, corre, mas corre tudo que você puder, porque vai chover abundantemente sobre Israel. Ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele pega o pouco e multiplica. Ele pega o quase nada e faz sobrar. E talvez agora você diga: pastor, eu não tenho nada. Quem dera eu tivesse quase nada, eu já não tenho mais nada. Não tenho nada de expectativa, não tenho nada de esperança. Talvez é profissão, talvez é filhos, talvez é um relacionamento, eu não sei o que é, mas pode ter algo na sua vida que você diz assim, ó: por isso aqui não vale a pena orar, e eu vim aqui para te dizer: não pare de orar. Pastor, mas e se não tiver nada? Resolve também. João capítulo 11, você se lembra dessa família muito querida por Jesus? Betânia, mais ou menos uns 12 a 17 quilômetros de Jerusalém. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, parava lá, fazia um lanche, ficava com eles um tempo e ia. Voltando de Jerusalém para Galiléia, passava em Betânia, fazia um lanche, seguia a viagem. Como sempre, Jesus está passando lá, o pessoal da sinagoga fica agitado, começa a questionar Jesus, Jesus fala mesmo, e aí o povo começou a pegar pedra e botaram eles, os 13, Jesus e os discípulos, para correr debaixo de pedrada. Esse é o contexto. Eles estão indo embora para Galiléia, fugindo das pedradas, o Lázaro fica doente. Vai piorando, morre. As meninas, quando Lázaro estava muito doente, que elas viram que o negócio era muito sério, pediram para alguém correr atrás de Jesus, avisar e pedir ele para voltar. Chegou o aviso. Jesus caminhando para Galiléia, um cara o alcançou e disse: Jesus, as meninas pediram para o senhor voltar, porque o Lázaro está ruim, e muito ruim. Tudo bem, pode avisar elas que eu estou voltando. E não voltou. Lázaro piorou, morreu. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e nada. Existia uma crendice judaica, existiam várias, mas uma delas é que até o 3º dia, Deus pode ressuscitar quem Ele quiser. Depois do 3º dia, nem Deus ressuscita mais. Portanto, quando amanhece o 4º dia, aquelas meninas não têm mais nada de esperança. Porque a última, que era a crendice judaica, de que até o 3º dia dava, Jesus não chegou, não dá mais. Aí ele chega, e ele chega de propósito. Ele chegou no 4º dia de propósito. Meu irmão, Jesus não atrasa não, ele só age de propósito. Ele tem um propósito, e o seu propósito vai se cumprir, não no nosso tempo, mas no tempo dele, para que ele seja glorificado. Quando Jesus aponta na entrada da aldeia, pequena vila, um povoadozinho de umas 200 pessoas, Betânia, o povo grita: Jesus! A Marta, aí
20 mais ou menos, Felipe. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. E Maria, você conhece essas duas irmãs, né? A Marta, tarja preta. E a Maria, oi, é o quê? E são irmãs e são crentes. As duas crentes. E crente com força, viu? Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que Jesus não quer mudar a personalidade de ninguém. Ele quer usar a gente exatamente como a gente é. Ele quer mudar só o caráter da gente. Eu tenho que ser mais quietinho para Jesus me usar. Não, ele vai te usar assim mesmo. Até porque quietinho não quer dizer bonzinho. Que às vezes o quietinho chega e escorre o veneno aqui no canto da boca. Então, muito cuidado ao julgar o caráter de uma pessoa baseado no seu temperamento ou na sua personalidade. Uma coisa é o cara ser agitado, outra coisa é ser mau caráter. Uma coisa é o cara ser falador, outra coisa é ser fofoqueiro. Uma coisa é ele ser quieto, outra coisa é ele ser tímido. Às vezes o cara é quieto e trabalha, produz, ninguém vê nada e tome resultado. Então, Jesus anda com todos, discipula todos, faz questão de todos, e ele não muda não. A doida continua doida, agitada, e a de boa fica em casa. Oi, que? Marta já estava lá. Jesus! Aí o que ela fala, Felipe? Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido? Indignada, com toda razão. O senhor disse que era amigo nosso. Como é que o senhor demora desse jeito? Meu irmão morreu, Jesus. Aí ele pergunta para ela: mas você crê que ele pode viver de novo? Aí ela fala: sim, naquele dia, no dia da ressurreição. Aí Jesus fala: não, você crê? Aí ela fala: creio. Aí ele diz: então você vai ver a glória de Deus. Bora para o cemitério. Onde é que ele está? Não, Jesus, não adianta ir lá não. Como não? Vamos lá. Não, já tem 4 dias já. Vamos lá, minha filha. Não, o senhor não está entendendo, está fedendo já. A gente tacou perfume, tchuanchu, herrera, gastamos tudo que a gente trouxe daquela última viagem que nós fizemos. E já venceu tudo, está fedendo, Jesus. 4 dias já, não resolve mais. Aí Jesus: vamos embora para o cemitério. E ela fala essa frase que é muito importante, Mas eu sei, é aquela lá mesmo, Felipe. Eu sei que mesmo agora, 4 dias, Deus te concederá tudo quanto pedires. O que é que ela está dizendo? Jesus, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas se o senhor pedir ao Pai, Ele concede. Aí Jesus: então beleza, você crê? Creio. Bora para o cemitério. Aí 39, Felipe. Chegaram lá no cemitério. O que é que Jesus fala? Tira a pedra aí, gente. Aí as meninas: não, Jesus, o senhor não ouviu, acho que a poeira da estrada tupiu o seu ouvido, o senhor está meio surdo. 4 dias já, não tem mais jeito. Aí Jesus: tira a pedra. Será que Jesus tinha poder para tirar a pedra, gente? Assim, Tinha ou não? Tinha. Por que ele não tira? Porque ele não faz o que a gente pode fazer. Tirar a pedra é o nosso papel. Fazer o milagre é o papel dele. Eu vejo muita gente orando e pedindo: ai Senhor, tira isso da minha vida. E ele olhando lá de cima e dizendo: eu já pedi para você tirar. É você que tira. E depois eu opero.
Não, Senhor, tira, porque isso está me atrapalhando. Você já não leu na minha palavra que isso te atrapalha? Tira você. Ai, mas eu sou tão apegado com isso, Jesus. Aí fica difícil. Aí diz o 40, né, Felipe? Tiraram então a pedra, né? Aí, ó, você vai ver a glória de Deus. Não diz para você que você vai ver a glória de Deus? Aí, 41, tiraram a pedra. E Jesus, presta atenção nisso, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, muito obrigado por ter me ouvido. O Lázaro já está vindo vivo lá de dentro, todo enfaixado, e saindo. O povo está lá, não está entendendo ainda, mas Jesus, que já está vendo, ele já olha para o céu e fala: Pai, muito obrigado, o Senhor me ouviu. Ó, confira comigo no replay, vem, Felipe, comigo. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas se o Senhor pedir ao Pai, Ele te concede. Aí Jesus, então bora para o cemitério. Chega lá, tiraram a pedra, o Lázaro vem saindo vivo, Jesus olha para o céu e fala: obrigado, Pai, por ter me ouvido. O que é que Jesus fez no caminho? Uma oração: Pai, ressuscita meu amigo. Para quê, meu filho? Para que em Betânia, creiam que me enviaste. Não é para que eu seja glorificado, é para que creiam que eu fui enviado pelo Senhor. Porque eu acabei de sair daqui debaixo de pedrada. E para quem joga pedra em Jesus, só um milagre de ressurreição pode reverter a história. Não pare de orar, ainda que você não tenha nada, porque o nosso Deus é um Deus de ressurreição. Ele traz à vida aquilo que está morto, Ele traz à existência o que nunca existiu, pelo poder da sua palavra. Haja e ouve. Não pare de orar. Ainda que você tenha pouco, Deus pode multiplicar. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, Deus pode fazer sobrar. E não pare de orar, ainda que você não tenha nada, Ele pode ressuscitar sonhos, projetos, ministérios, casamentos, vidas, uma cidade, uma nação. Ele é o Deus da ressurreição, e o nosso papel é não parar de orar. Acabou, né, pastor? Acabou. 7h30. Acaba 7h30 mesmo? Então acabou. Eu tinha um negócio preparado aí, mas eu não consegui. Fica para a próxima. Deus abençoe vocês. Cadê a foto aí, Felipe, que ele pediu? Vem cá, pastor Mando. Ele vai deixar a gente curioso, não vai? Tem um cara ali, essa história aqui é maravilhosa. Se você tiver um compromisso agora, a gente não vai ficar chateado se você se levantar e ir embora. A gente vai entender que você tem um compromisso e precisa ir embora. A gente não vai ficar chateado. Mas se você puder ficar mais alguns minutinhos, continue ouvindo o que Deus tem para você nessa noite. Tá bom. Rapidinho. Já que deram o spoiler, ô querido, obrigado. Você está querendo galardão, né? Está querendo recompensa? Hein? É? Ô menino.
Ô Felipe, bota aí para ela, como é que é o nome dela? Renata? Bota aí, Mateus 10. Mateus 10, Felipe nunca mexeu tanto na Bíblia lá, vai sair até crente de lá hoje. Mateus 10, 42. Ó, Renata? Vamos ler todo mundo para ela? E aquele que der... Viu aí, garota? Pode deixar aí, Felipe, deixa aí. É o seguinte, vou falar rapidinho. Meu primeiro ministério, seminarista, terminei o seminário, uma congregação ia fechar e não vai fechar, então eu vou para lá. Ah, mas não tem dinheiro, eu vou. Mas não tem gasolina, eu vou. Não tem nada, eu vou. E fomos. Eu, minha esposa, meu filho, e assumimos uma congregação com 6 pessoas, que estava para fechar. E aí, fizemos uma primeira reunião, o pastor da igreja mãe me deu autonomia, eu fiz um projeto, mostrei para ele, pastor, estou pensando em trabalhar desse jeito, o que o senhor acha? Manu, fica à vontade, carta branca, eu não tenho dinheiro para te dar, mas tem toda a liberdade, vai com Deus, amém. Reuni o povo, 6 irmãos, 3 banquinhos de ripa assim, gente, tinha que ver, coisa mais linda. 4 metros quadrados, 3 banquinhos de ripa, uma caixa de abelha, um microfone de karaokê e uns irmãos assim, ó. Uma benção. Aí, reuni os irmãos e falei, gente, esse aqui é meu projeto, nós vamos trabalhar assim, 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 tal. Preparei tudo, empolgado, começando o ministério. Aí 3 levantaram e falaram, vai ser desse jeito aí? Então nós estamos fora. Levantaram e foram embora. O pastor está sabendo disso? Falei, tá. Ele autorizou? Sim. Então nós estamos fora, vamos para outra igreja. Levantou e saíram. Aí eu falei, meu Deus. Aí liguei para o pastor, falei, pastor, eu acho que esse negócio de ser pastor não é comigo não. Eu perdi metade da igreja na primeira reunião. Aí ele perguntou, mas quem que saiu? Eu falei, o fulano, a ciclana, a beltrana. Ele falou, aleluia! Eu falei, que isso, pastor? Misericórdia. Aí ele falou, primeira lição do ministério, meu filho. Nem toda perda é prejuízo. Às vezes é livramento. E com aqueles 3 irmãos, e eu, minha esposa e meu filho, nós começamos. 1 ano e meio depois, éramos 80. E Deus abençoou, mas de muita coisa. Aí, um menino estava desviado, ele era da igreja mãe, estava desviado, surfista e tal, e eu fui para a beira da praia aprender a surfar para ganhar ele de volta. E relacionamento daqui, dali, de lá, de cá, ele foi na congregação, reconciliou, começou a congregar, ele tinha uns instrumentos, começou a levar os instrumentos para a congregação, ele tocava bateria, ele tocava guitarra, ele tocava violão, aí daqui a pouco se convertendo uns meninos, chegando gente nova, já tinha um ministério de louvor, e o menino doando os instrumentos, e ele crente, cabelo rastafari, surfista, e vambora, e Jesus, e o negócio crescendo, acontecendo, beleza. Só que ele tinha uma namorada. E a namorada dele me odiava, porque domingo é o dia de namorar, e ele agora só queria saber de ir para a igreja. E quem levou ele para a igreja? Ela me odiava. E aí, eles brigaram, um belo dia eu estou almoçando, toco o interfone, era ele. Eu, sobe aí, ele falou, não, desce aí rapidinho. Não, sobe aí, não, senti que ele estava meio estressado. Desci, ele falou, estou indo lá na casa dela agora e vou terminar com ela. Era um prato cheio para mim, entendeu? Que ela me odiava. Falar, larga essa bela. Eu, hein? Um atraso de vida? Não quer deixar você ir para a igreja? Só que lá dentro, assim, Jesus falou, não é para terminar, não. Aí eu falei, Senhor, era a minha chance. Aí eu falei, rapaz, não termina não, cara.
não sei, não estou sentindo paz nesse negócio esquisito, calma aí. Aí ele, não, porque eu vou. Eu falei, não, peraí, eu estou precisando de uma ajuda, vamos comigo lá na congregação. Que eu tenho que instalar uns ventiladores lá, e aí você me ajuda. Aí botei ele dentro do carro, passei na casa do irmão, aí o irmão, já estou indo, aí veio descendo. Do lado da casa do irmão tinha uma igreja. E assim, todo máximo respeito a qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer religião, até quem não quer ter religião tem o meu máximo respeito. O que eu vou falar agora não é para desrespeitar nenhuma vertente, muito menos nenhuma denominação. Somos irmãos, o reino é muito maior do que a gente pensa, e é isso. Mas eu era muito mais jovem, e eu fiz uma brincadeira com ele. A gente dentro do carro, esperando o irmão vir, tinha uma igreja, e na frente da igreja uma faixa esticada, e na faixa dizia assim: campanha do jejum de Daniel, 7 sextas-feiras fortes para quebrar qualquer maldição. Eu olhei a faixa, olhei para ele, olhei a faixa. Aí sabe como é que é, né? A zoeira never ends. Aí eu olhei para ele, eu era muito mais novo, gente. Hoje eu sou um cara sério, vice-presidente dos pastores batistas do Brasil. Está pensando o quê? Olhei para ele, olhei para a faixa e falei: aí o que a sua namorada precisa aí, ó? Por que você não vem aí umas 7 sexta-feira forte, ver se quebra aquela maldição? Aí ele ficou nervoso, fechou a cara, olhou para mim e falou: e você ainda é pastor, hein, cara? Aí eu fiquei sem graça, o irmão chegou, entrou no carro, vamos embora. Fomos lá na congregação, botou o ventilador, beleza, terminou, voltei, parei na casa do irmão, desceu, obrigado, irmão, Deus te recompense, porque a congregação tem como não, obrigado, foi uma benção, obrigado. Quando eu ia ligar o carro para sair, eu olhei a faixa de novo. Aí eu olhei a faixa, olhei para ele e fez, E aí eu olhei para ele, desliguei o carro e falei, não, agora sério, botão do sério agora, nós dois aqui. Vamos fazer uma campanha de oração, nós dois. Vamos orar nós dois. 7 sexta-feira. Sexta-feira é o dia do ensaio do louvor. Eu vou com vocês lá, abro tudo e tal, aí dava uma palavra, orava com eles ficavam ensaiando e eu saía pelo bairro, visitando, falando com todo mundo, no bar, no boteco, nos comércios, dentro da casa dos outros e tal, convidando para o domingo. E aí, 9 horas eu voltava, orava com eles, fechava a congregação e ia embora. Toda sexta-feira a gente vai estar lá mesmo. Quando a gente sair do ensaio, aí a gente vai lá na casa dela, frente da casa, mora de frente para a praia, te para na frente da casa dela, estende as mãos, ora, sobe aquele morro que tem depois da casa dela, e lá de cima do morro a gente vai estender a mão na direção da casa dela, e eu e você vamos orar pela conversão dela. 7 sexta-feira. Aí ele, rapaz, está falando sério? Eu estou falando sério. Aí nós vamos combinar o seguinte: depois da 7ª sexta-feira, no sábado você vai lá no centro, na Cacau Show, vai comprar a cesta mais cara que tiver lá, vai comprar o cartão mais bonito que tiver e vai escrever no cartão: vamos à igreja comigo amanhã, e vai dar para ela. Se ela não quiser ir na igreja, aí você pode terminar. Aí ele, sério? Eu falei, sério, pega aqui, é nóis, ok. Isso era uma terça. Chegou na sexta, terminou o ensaio, eu fechando lá a igreja, aí abri o carro, 2 meninos pularam dentro. Aí eu, sai gente, sai, eu estou indo embora, não, eu vou para casa, sai. Aí, não, nós vamos também. Vão aonde? Orar. Orar aonde? Orar pela namorada. Aí eu olhei para ele e falei, você é fofoqueiro, hein, velho? Não era só nós. Ele falou, mas oração nunca é demais, né? Eu falei, então entra aí, ô miserável. E fomos o primeiro dia. 4.
tiramos uma foto, falei, vamos registrar esse negócio. Pá, estendemos as mãos, fomos lá no morro, Senhor, converte ela, descemos, amém, fomos embora. E assim fizemos. Na segunda já tinha 12. Na terceira, 23. Né? Na última sexta-feira foi a igreja toda. Tudo bem, a igreja toda, naquele tempo, era assim, uns 45 irmãos. E aí fez aquela roda grandona, levamos um violão, aí virou culto. E cantamos uns louvores, e aí eu orientei, falei, gente, não pode orar por nada, só pela conversão dela, tá bom? Então eu vou começar, todo mundo deu a mão, nós vamos orando, todo mundo ora, só pode orar pela conversão dela. Vai chegar aqui em mim, a gente encerra, desce, tira a foto e vamos embora. Beleza, combinado. Do meu lado aqui, tinha um adolescente, novo convertido, recém-batizado, Johnny. D-I-O-N-E. Johnny. Pensa num menino engraçado, filho de baiano, gente boas demais. E aí, vamos orar. E todo mundo foi, orou. Quando chegou nele, ele, Jesus, converte essa miséria. Eu acho que demorou muito para chegar nele, ele ficou tão ansioso, essa miséria logo. Aí a reação foi essa, todo mundo riu, caiu na gargalhada, nós descemos o morro, tiramos a foto e vamos embora. Chegou o sábado, ele comprou a cesta, levou lá. No domingo ele me ligou todo empolgado, ela vai. Eu falei, ela vai. Eita! E eu animado, aí domingo lá na porta recebendo os irmãos, boa noite, seja bem-vindo. Daqui a pouco vem subindo uma chinerai. Eu falei, é ela! E ele na frente e ela atrás, e eu olhando, eu falei, hoje? E aí veio chegando um seminarista. Aí o seminarista, ô pastorzão, beleza? Você viu o e-mail que eu te mandei? Aí eu, e-mail, meu filho? Que e-mail? E eu já assim, né? Qual e-mail, meu filho? Aí ele, o e-mail, pastor, do sermão de hoje, o esboço e tal. Eu falei, Aí ele falou que eu prego hoje, pastor. Aí eu, ai meu Deus. Eu fiz a conta errada. E botei o menino para pregar naquele dia. Aí veio aqui assim, de eu falar, ô meu filho, deixa para domingo que vem, que hoje eu estou um negócio aqui, entendeu? Na hora que veio aqui, Jesus falou assim, ó, não é você que faz não, hein? Aí eu, tá bom, meu filho, Deus te use. Seminarista já viu, né? Seminarista. Sabe qual é a diferença de seminarista para pastor? Sabe não? Aqui tem seminário, vocês não sabem? O pastor acha que sabe tudo. O seminarista tem certeza. Aí ela veio entrando, eu, ei, boa noite, seja bem-vinda. Ela, Entrou, quando ela entrou, eu, miséria. E o louvor rolando e eu lá de fora, Senhor, pega ela, Jesus. E o louvor e tá, e passou a palavra para o seminarista. 72 páginas de esboço. Porque como diz John Stott, como diria Calbart, aí eu lá de fora assim, meu filho, prega o evangelho, meu filho. E, Wayne Gruden. E Deus abençoe os irmãos. Eu corri, peguei o microfone. Então, irmãos, aí eu olhei para ela assim. Aí Jesus falou, não é você que faz não, hein? Aí eu, amor de Deus. Dei a bênção, corri para a porta para despedir. Ela veio, que bom que você veio. Volta mais vezes. Foi embora. Eu falei, ai meu Deus. E agora? Vamos ver o que vai acontecer. Passou segunda, passou terça. Quarta-feira à tarde, telefone toque, era ele. Aí eu atendi. Rapaz, você não sabe o que aconteceu.
Eu estava naquele tempo, nas quartas-feiras, pregando o livro dos Salmos. Preguei os 150 salmos em 2 anos e 4 meses. Cada quarta, um salmo. O salmo daquela semana era o 85. E na hora dos avisos, deu-se o aviso. Próxima quarta, Salmo 85. Não deixe de vir, já vai lendo e estudando em casa. Vai ser uma benção e tal, e tal. E a quarta-feira bombava, que não tinha culto em nenhuma das igrejas. Então, os crentes iam tudo para lá e o culto de quarta bombava mais que o de domingo. E aí, ele falou, ela me ligou aqui agora, cara, disse que está com um aperto no peito, uma angústia, uma tristeza, ela não sabe explicar, e perguntou se era hoje que vai ter o salmo. Falei, é hoje, o 85, já está preparado. E aí, ela está querendo ir, mas eu estou sem carro, sem moto. Eu falei, meu filho, leva nas costas, faz alguma coisa, leva, é hoje. Ah, tá bom, pegou o carro do sogro emprestado e foi eu lá na porta. Ah, é hoje ela veio chegando, boa noite, seja bem-vindo. Entrou, cantou louvor, no meio do segundo louvor eu já, vamos abrir a Bíblia. Salmo 85, mas eu não via mais ninguém naquela igreja, eu só olhava, estava tipo aquela menina de roupa branca ali assim, ó, e eu falava, por que Deus? E por que o salmista está dizendo para você? E todo mundo sabendo da história, todo mundo orando assim, aquela coisa, meu Deus, vai, não vai, eu sei que eu preguei, tá, e o que você precisa é se render. Ela, deu um pulo lá no banco, ficou me olhando, eu falei, o que você quer, minha filha? Desci, o degrau era, igreja pequena, o degrau é baixo, né, gente? Igreja grande. Aí eu desci, o que você quer, minha filha? Aí ela deu os braços assim, veio andando, me deu um abraço, aí ficou todo mundo regalado para mim. Aí, o que você quer? E ela só chorava. Ana Paula, minha esposa, na escola, dando aula, aplicando prova, o celular dela começou a vibrar, converteu, miséria, converteu. E ela chorando, soluçando. Aí, o que você quer, minha filha? Botei o microfone na boca dela, ela falou, eu quero aceitar Jesus. Agora sim, Felipe, pode botar. E isso aí é nada mais, nada menos que eu fazendo o casamento deles. E eles têm um menininho de 2 anos chamado Noah. E estão na igreja, e estão uma bênção. Por isso que eu quero reforçar mais uma vez. Não pare de orar.